Então, a gente tem alguns pontos interessantes que você precisa saber sobre a linguagem Go, tá? Primeiro ponto é o seguinte. Existe um conceito muito conhecido para quem trabalha com computação, que é concorrência, deixa eu escrever aqui, concorrência e paralelismo, tá? Muita gente, tá, parte do princípio que isso é a mesma coisa, mas não é, legal? Por que que não é? O que que acontece? Normalmente, tá, tem uma frase muito famosa, se eu não me engano, é do Rob Pike, que é um dos caras que também contribuiu para a criação do Go, criador do Go, que ele fala o seguinte: concorrência é você lidar com diversas coisas, tá? Ao mesmo tempo. Então vamos dizer que eu tô atendendo um telefone, tá? Depois alguém me liga, eu tenho que fazer isso, depois eu volto para minha ligação do telefone, depois eu tenho que escrever um e-mail. Então perceba que eu tô trabalhando com diversas coisas. Então eu falo assim, ó, pera um pouquinho, deixa eu digitar o e-mail. Se eu digito o e-mail, pego o telefone. Então eu faço isso aqui. Então perceba, tá? Eu estou fazendo diversas coisas. Legal? Agora, uma outra diferença do paralelismo é que no paralelismo eu estou fazendo essas coisas ao mesmo tempo. Então eu posso estar falando no telefone e ao mesmo tempo mandando um e-mail. Então perceba, é diferente de eu falar no telefone, boto aqui, escrevo e-mail, pego o telefone, boto aqui, escrevo e-mail, e é diferente de eu botar o telefone aqui, tá? E escrevendo ao mesmo tempo. Então, isso é um ponto importante. É mais ou menos como se a coisa funcionasse da seguinte forma. Ó. Imagina que eu tenho esse tracinho, que é uma tarefa que eu estou realizando, e depois eu tenho esse outro tracinho, depois eu tenho esse outro tracinho. Então perceba, eu estou lidando com uma coisa aqui, depois eu paro, começo a lidar com essa coisa aqui, depois eu paro, começo a lidar com essa outra coisa aqui. Isso aqui é concorrência, legal? O paralelismo, ele é mais ou menos dessa forma aqui, ó. Eu estou lidando com uma coisa aqui e ao mesmo tempo estou lidando com essa coisa aqui, legal? Então é diferente esses dois conceitos, tá? Então é super importante você entender isso. Maravilha? Partindo desse princípio, o que que acontece? Toda vez que você começa a executar um programa, esse programa a gente inicia um processo, tá? Então o nosso programa, de forma geral, ele é um processo, certo? E isso aí é cuidado ali, de forma geral, pelo sistema operacional, legal? E junto desse processo, a gente tem algo que a gente tem que entender que esse processo, de forma geral, ele é independente de um outro processo. Então, por exemplo, por padrão, tá? Eu não consigo fazer que o processo 1 consiga interferir, por exemplo, no espaço de memória do processo 2. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, eu estou falando que A igual a 10, tá? E eu quero chegar aqui no processo 2 e falar que A igual a 20. O grande ponto é que, nesse caso, existe um A, que é diferente no processo 1, e existe um outro A, que é diferente aqui no processo 2. Opa, fiz besteira aqui. Mas eu acho que deu para você pegar a ideia, né? Então, o que que acontece? Um processo, ele não compartilha, tá, a memória com outro processo. Obviamente, existem algumas coisas que é chamado de Inter-Process Communication, tá? Que eu acho que é IPC, que faz com que você até compartilhe, mas isso aí é uma outra história, legal? Mas por padrão, um processo não compartilha a memória com outro processo. Então, quando você tem um processo, é alocado ali um endereço de memória, um espaço ali para você conseguir trabalhar e etc. Legal? Por padrão, toda vez que você cria um processo, juntamente com ele, você tem algo que a gente chama de thread. Thread, basicamente, é um fio de execução. Fala assim, ó, executa isso, depois executa isso, depois executa isso. Então, isso que a gente tem quando a gente está trabalhando com um processo. A gente tem algo que a gente chama de thread. Legal? Agora, o que que acontece aqui nessa thread? Vamos imaginar que quando eu estou rodando o meu processo, eu quero fazer as coisas de uma forma um pouquinho mais rápidas, tá? Então,
Opa, o que está acontecendo aqui? Eu quero fazer essa parada de uma forma um pouquinho mais rápida. Opa, agora eu entendi o que está rolando aqui. Então, nesse ponto, o que eu posso fazer? Eu posso pedir aqui para o meu sistema operacional falar o seguinte, vamos imaginar que a gente está fazendo um cálculo aqui, tá? E eu quero fazer esse cálculo de uma forma mais rápida. Ou seja, eu tenho um monte desses cálculos para realizar e eu quero fazer isso de uma forma mais rápida. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia pedir aqui para a gente gerar uma nova thread. Então, esse cálculo aqui, ele pode estar sendo executado, tá? De forma concorrente ou de forma paralela, mas de uma forma ou de outra, a gente consegue trabalhar com o programa mais rapidamente. Legal? O grande ponto aqui é o seguinte, quando eu estou trabalhando com threads, lembra que eu falei do espaço em memória? Esse espaço em memória, ele é compartilhado. Legal? Então eu posso ter a minha variável aqui, a igual a 10, aqui. Legal? A igual a 10, ela tá aqui, ó, bonitona, a igual a 10. Agora, o que pode acontecer aqui nesse caso? Pode ser que, enquanto eu esteja realizando esse cálculo, esse camarada aqui, ó, né? Ele fala assim, a igual a 10. E aí ele vai começar a realizar os cálculos e vai utilizar esse valor de A, que é igual a 10. Né? Porque esse A igual a 10, ele está guardado na memória aqui, né? Vamos imaginar que isso aqui é uma memória aqui, ó. A memória, aqui memória. E aqui nessa memória ela tem um endereço de A, que é igual a 10. Legal? Agora vamos imaginar que na hora que eu estou trabalhando com essa parada aqui, essa outra thread, ela também tem acesso a esse A. E aí o que ela vai fazer? Ela vai mudar que é igual a 20. Aí o que acontece? Quando esse cálculo vai utilizar de novo o A não é mais igual a 10. Então esse cara aqui vai dar uma loucura, tá? Ele vai falar, ele começou um cálculo com A igual a 10, daí quando ele estava mexendo, quando ele vai pegar o cálculo de novo, estava 20, daí vai dar um tilt no programa de forma geral, porque os cálculos vão sair todos errados, porque a gente tem acesso à mesma memória. Memória compartilhada entre a thread. Legal? Então esse aí é um ponto importante. E por isso que existem um monte de coisa aqui que existe, né, nesse tipo de comunicação, que a gente fala de mutex, né, mutual exclusion, porque eu falo assim, ó, eu tô mexendo com A e eu falo, ó, agora você não pode mexer com A. Enquanto não terminar esse cálculo, você não mexe para não dar rolo. Daí quando eu termino, eu libero esse A, daí esse cara pode mexer. A gente pode fazer isso também. E isso aí dá um trabalho danado. É bem confuso, é muito complicado realmente a gente conseguir trabalhar dessa forma. Legal? E é assim que as maiorias das linguagens de programação trabalham. Tá? O Go ele veio de forma geral para simplificar isso, apesar de você conseguir trabalhar exatamente dessa forma como eu te falei. Tá? O Go trabalha com outro conceito chamado de channels, tá? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Agora, um ponto que você tem que entender é o seguinte, é que existe, tá, algo no processo de como que o sistema operacional trabalha, que é o seguinte, toda vez que o sistema... Opa! O despertador tocando aqui. Toda vez que o meu sistema operacional ele começa a trabalhar, né, e ele gera uma nova thread, isso aqui é alocado 1 mega de memória, tá? Então o que eu tô querendo dizer aqui é que se eu abrir 10 threads, eu vou ter 10 megas para começar a brincadeira. Então isso é bastante coisa, tá? Só para você ter um parâmetro. É bastante coisa. Você começa a ocupar. Então se eu vou abrir 100 threads, eu tô falando de 100 megas e isso aí pode ir crescendo. Agora, o que acontece aqui? Uma outra coisa é que cada vez que isso vai acontecer, cada vez que eu vou criar uma nova thread, acontece algo que a gente chama de syscall, ou seja, o nosso programa, ele chama o sistema operacional para que ele gere uma nova thread. Legal? E isso aí também
é custoso, tá? Somente para você entender. Agora tem uma outra parada aqui também, tá? Que quando a gente está trabalhando com isso aqui de forma multitarefa, a gente tem um camarada chamado de scheduler, tá? O scheduler. Esse camarada aqui, ele vai definir quando cada coisa vai ser executada. Legal? E, de forma geral, a gente tem dois tipos de scheduler, tá? A gente tem o scheduler preemptivo e a gente tem o scheduler cooperativo. Qual que é a diferença bem básica de papel de padaria para você entender? O scheduler preemptivo, ele vai falar o seguinte, olha, meu amigo, minha amiga aqui, ó. Tá vendo essa thread aqui, ó, minha thread A? Você tem 10 segundos para executar esse cálculo, tá? Depois disso, eu vou deixar a thread B rodar um pouco, tá bom? Beleza. Deu 10 segundos, volta para a thread A. Agora, deu 10 segundos, tô dando um exemplo, tá? De tempo, tá? Volta para a thread B. Então, ele coloca um tempo específico e aquele processo que está sendo executado, aquela thread que está sendo executada, ela é interrompida, independente do que ela esteja fazendo, para outra thread começar a ser executada. Legal? O grande ponto é que isso aí tem um custo, tá? Qual que é esse bendito custo? Esse custo é o seguinte, cada vez que eu mudo da thread A para a thread B, a gente tem algo que a gente chama de contexto. Então a gente muda o contexto. É a mesma coisa que, vamos imaginar que eu estou fazendo uma pizza e eu estou preparando a minha massa e eu tenho a minha bancada para eu fazer a minha pizza. Aí o cara fala assim, ó, meu amigo, você tem 1 minuto para preparar essa massa, senão eu vou precisar dar espaço pro outro cara aqui que tá preparando a massa dele. Aí eu dei 1 minuto, não terminei a minha massa, ele fala, ó, meu amigo, ó, arranca todas as suas coisas de lá, então eu tenho que arrancar minha farinha, a minha massa, dá um trabalhinho, eu arranco, aí vem o outro pizzaiolo ali, bota a massa dele. Daí ele fala, ó, você também tem 1 minuto. Aí deu 1 minuto, ele fala, cara, para, arranca tudo, daí o outro cara fala, ó, vem agora com as suas coisas, você tem 1 minuto. Ele fica mudando isso aí. E obviamente que essa mudança de contexto também tem um preço. Legal? E a gente, no Scheduler, a gente tem outra forma de a gente trabalhar também, que é a forma cooperativa. O que é a forma cooperativa de forma geral? Tá? A forma cooperativa, ela funciona da seguinte forma. Ele fala assim, ó, trabalha, tá? Pizzaiolo, você vai fazer o seguinte, monta a sua massa aí e o outro cara tá esperando, tá? Daí eu começo a montar a minha massa e eu termino a minha massa. Só depois que eu terminar a minha tarefa, o outro cara vai vir aqui e começar a tarefa dele. Porém, existem normalmente algumas condições, que são o seguinte, eu tô terminando a minha massa, mas eu tenho que esperar essa massa crescer. Então eu tô bloqueando a minha tarefa e eu tô ficando parado aguardando alguma coisa acontecer. Nesse momento que eu tô aguardando, o meu scheduler pode me arrancar daqui para esperar e o outro cara pode começar. Então a forma cooperativa, ela trabalha diferente da preemptiva. Ela tem essa vantagem, tá? De você não ficar interrompendo. Por outro lado, uma thread, ela pode meio que querer monopolizar a nossa mesa e fazer com que outras threads que também tenham, de certa forma, prioridade, ficarem esperando. Legal? Então, isso aí é um ponto importante que a gente tem que entender. Ok? Agora, outra coisa, que é um outro conceito importante, que é como o Go trabalha. Legal? O Go, por padrão, ele trabalha, tá, de forma cooperativa, tá? Porém, ele trabalha de uma forma um pouco diferente nessa parada das threads, tá? Por quê? Essas threads aqui, elas são geradas pelo sistema operacional. Legal? É o sistema operacional que gera essas nossas threads. Legal? Essa thread aqui, ó, é gerada pelos SO, pelo sistema operacional. Tá? Aqui, ó, setinha, bonitinha. Agora, no caso do Go, o Go, ele tem uma parada que é o runtime. O que é o runtime? Vou imaginar que ele é um monte de biblioteca que tem todo o código do Go ali, tá? Então o Go tem o runtime dele. E nesse runtime do Go,
eles falaram o seguinte, poxa, vamos fazer uma parada top, tá? Que é o seguinte, eu tenho o meu runtime e eu tenho o código do meu programa Go, tá? Eu vou colocar aqui, ó, meu código. O que eu faço? O runtime vai juntar aqui com esse meu código e ele vai, quando eu compilo, ele vai gerar o meu binário, tá? É basicamente isso que acontece aqui para mim. É como se ele grudasse as duas coisas e gerasse o meu binário. O grande ponto é que a galera que fez o Go, eles resolveram fazer algo um pouquinho diferente em relação a essas threads. Eles resolveram fazer o seguinte, olha, ao invés de cada thread eu chamar o sistema operacional, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter o meu próprio scheduler e eu vou criar as minhas próprias threads, tá? Então, o Go, ele também trabalha com threads, mas quem gerencia essas threads, tá? É o próprio runtime, tá? Então, a gente chama essas threads de threads em userland, ou a gente chama essas threads de green threads, tá? Do nome que você queira chamar. O importante é você entender, tá, que esse tipo de thread é gerenciado pelo runtime. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Não é realizado uma chamada para o SO, que isso acaba saindo mais barato. Além disso, tem uma outra vantagem, que uma thread no Go, tá, ocupa muito menos do que 1 mega. Isso aí é uma das coisas bem interessantes para a gente entender, tá? Então, quando a gente está pensando dessa forma, a gente tem que se ligar que as threads do Go, ela nos ajuda demais, porque a gente não demora de forma geral não sei nem porque eu mudei de tela. A thread no Go, ela ocupa 2K. Legal? De memória. Então, o que acontece? Eu consigo trabalhar aqui com milhares e milhares dessas threads, tá? Então, isso aí é uma das coisas mais interessantes, tá? Que você consegue fazer, porque você tem milhares de threads, elas são muito pequenas, ocupam muito menos de memória. Eu consigo compartilhar a minha memória ali para eu conseguir trabalhar. E utilizar as threads com Go, de forma geral, é muito simples, porque raramente você vai querer trabalhar com mutex e coisas desse tipo, porque o Go trabalha com channels. Eu vou mostrar na prática para você como é que isso funciona daqui a pouquinho. Legal? Mas o importante é você entender esses conceitos aqui principais. Legal? Então o scheduler do Go é de forma cooperativa, então ele começa a realizar um código, mas quando ele para começar... Lembra quando eu falei do pizzaiolo? Né? Então quando eu estou rodando uma thread no Go, né, o runtime gerenciando, ele vai falar o seguinte, olha, meu amigo, você vai esperar o próximo começar a trabalhar, né? Então o cara fala, ok, eu espero. E esse cara pode monopolizar. Para esse cara não ficar monopolizando, o Go ele tem algumas regras, tá? Então ele vai falar o seguinte, olha, se eu tiver que acessar disco, fazer qualquer operação não bloqueante, vai para a próxima. Se eu tiver que fazer uma chamada externa, uma API ou qualquer coisa desse tipo que bloqueie, também vai para a próxima. Se eu tiver que dar um timeout, um sleep, vai para a próxima. Então ele tem diversas dessas regras, tá? Para ele trabalhar de forma cooperativa, né? E aí a gente começa a trabalhar daquela forma, né? Lida com um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, quando esse deu uma paradinha, eu começo a lidar com esse deu uma paradinha, vamos lidar com esse, e assim ele vai trabalhando de forma cooperativa, em forma geral, porque existe uma sutileza aí. Porque o Go também consegue trabalhar em alguns aspectos de forma preemptiva. E a gente vai falar isso daqui a pouco também. Lembra? Preemptiva é quando ele dá um tempo específico para cada
processo para cada thread que vai ser executado ali. Legal?